Rimuru tem uma gama absurda de poderes. Pra vocês terem uma noção só, a gente tá falando de mais de 600 habilidades diferentes, tá? Óbvio que não tem como falar isso tudo num vídeo, senão amanhã eu ainda ia estar aqui falando. Mas eu separei pra vocês aqui nessa primeira parte alguns primeiros pontos, algumas primeiras habilidades pra serem mostradas. Que inclusive não foram mostradas ainda no anime, poderão ser mais pra frente, e algumas também que a gente não falou, tá? Por isso é importante você vir comigo pra gente entender o nível de poder desse slimezinho. Vamos lá! Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Binas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui do canal. E hoje a gente vai ver um pouquinho de cada uma das habilidades do Rimuru. Obviamente, muita gente me pediu isso depois do vídeo das Ultimate Skills, então a gente vai falar de praticamente todas, né, que ele tem. Literalmente tem muita habilidade, nossa, vocês não têm noção. Mas então aperta os cintos aí e se aconchega no sofá, né? Vem comigo, vamos falar aqui primeiro, começando com as habilidades de resistência. Primeiro, as resistências que ele tem, é lógico que ele tem anulação de ataque físico, que torna ele praticamente invulnerável contra qualquer tipo de ataque físico, anulação de efeitos naturais, a anulação de condições anormais, qualquer coisa que tenha uma mudança anormal com qualquer outra habilidade, ele consegue anular isso, anulação de ataque espiritual, resistência ao ataque santo demônio, que são todas as resistências que transformam ele num ser praticamente invulnerável com questão de tudo, né? Agora, a primeira habilidade dele que a gente conhece é o Grande Sábio, que evolui pro Rafael mais pra frente, o que dá pra ele uma aceleração de pensamento muito grande, aumenta a velocidade do pensamento basicamente em 1000 vezes a partir desse ponto, o que aumenta mais ainda quando ele se torna Ciel. Mas ele também ganha uma avaliação analítica, na qual ele analisa e avalia o seu alvo perfeitamente. O processamento paralelo, na qual ele opera em qualquer assunto que o usuário deseja analisar, separando sempre do processo de pensamento regular dele. É como se ele tivesse dois cérebros que pensassem, um especificamente para aquela estratégia e o outro é o pensamento regular, o pensamento normal. Tipo assim, tô aqui pensando em fazer o quê? Pensando no elefante, pensando numa zebra, numa cabra, faz parte. Agora, qualquer processo que esteja sob o processamento paralelo é afetado pelo pensamento acelerado e também é acelerado em 1000 vezes. Ou seja, qualquer coisa que ele pense fora da capacidade dele, da cabeça dele, ele consegue pensar 1000 vezes mais rápido do que as outras pessoas. E ele também tem a anulação de canto, que anula perfeitamente o lançamento necessário de canto para poder usar as magias, né? E entre outras coisas também. O cara literalmente é só chegar e pá, lançar a magia. Temos toda a criação, na qual permite que o usuário compreenda totalmente qualquer fenômeno que não se oculta, né? Desde que ele tenha uma certa quantidade de conhecimento de antemão e simplesmente crie esse evento também. Uma das habilidades mais brabas que o Rimuru tem e mais conhecidas também é a Gula. A gente não pode deixar de falar dela porque ela evoluiu para Beelzebub mais pra frente, mas basicamente consegue comer qualquer coisa com a predação, que é uma outra habilidade que absorve o alvo no corpo do usuário. A chance de sucesso chega até a ser reduzida se o alvo tiver uma consciência de qualquer tipo, né? Mas a predação pode ser usada em objetos orgânicos e inorgânicos e não físicos também. Por exemplo, formas de vida espiritual, como elementais e demônios, também podem ser absorvidos por ele. Bem como habilidades de magia, aura, quaisquer ataques do tipo projéteis, né? Que se a pessoa resolver dar um tirinho nele ou tacar alguma habilidade, uma magia, o Rimuru vai lá e engole. É praticamente tudo, né, galera? Não tem nem como. Tudo que foi mencionado pela gente, bem como também as próprias magias, podem ser engolidas. E são armazenadas aonde? Bate na cabeça, no estômago dele, que é um armazenamento dos alvos que ele engole. Também pode armazenar vários materiais criados por meio de análise, ou seja, Rimuru pode absorver uma coisa, analisar isso, como já aconteceu, por exemplo, quando ele foi lá fazer aquele trato com os anões? Pois é, lá na cidade dos anões ele engoliu uma espada e recriou várias espadas iguais. Se ele conseguisse simplesmente engolir essa espada e deixá-la dentro do corpo, ela podia ficar armazenada aqui no estômago dele também. Os itens armazenados no estômago do usuário não são afetados pelo tempo, que é algo muito interessante, e o seu espaço é aproximadamente 10 vezes maior do que o do predador normal. O Rimuru também ganhou o mimetismo, que permite ao Rimuru reproduzir justamente a força dos seus alvos analisados com uma força comparável ao alvo original. É meio que ele analisa você e replica você nele mesmo, né? Basicamente com a força do mesmo. É como se fosse um ator de Pandora da vida, tá ligado? Só que ele, o ator de Pandora, é só 80% dos seres que ele simplesmente se transforma, né? E o Rimuru não. O Rimuru já é mais próximo ainda da força do original do que qualquer coisa. Agora imagina, ele lutando contra um Ainz, ia virar o Ainz com quase 100% da força. Roubado, hein, cara? Roubado. Enfim, voltando aqui, sem desvencilhar, a gente também tem esse poder disponível só por 2 alvos se tiver sido totalmente analisado. Se ele não analisar completamente a pessoa, ele não consegue fazer isso. Originalmente, a maioria das habilidades intrínsecas que são adquiridas de uma espécie anterior só pode ser usada em plena capacidade, né?
total, assumindo uma forma da referida espécie. O Rimuru tem um isolamento que armazena vários efeitos nocivos que são incapazes de serem analisados. Até porque, cara, ninguém é de ferro, vai ter uma parada que ele não vai conseguir analisar, né? Então ele simplesmente armazena, neutralizando isso e dividindo ele em várias magículas para serem reutilizadas dentro do corpo do Rimuru. Por isso que eu falo, cara, nosso slimezinho é uma máquina de magícula, principalmente depois, lá na caverna dele, tem engolido, engolfado todas aquelas mini magículas que tinham lá os cristais sinistros. Uma outra habilidade que ele tem é a Root. E essa Root aí é basicamente uma habilidade que inflige um dano ao alvo, decompondo ele se for orgânico. Cadáveres de monstros parcialmente absorvidos dessa maneira sempre se recompensariam do usuário como parte das habilidades de monstro. E esse efeito é todo imbuído pela predação, ou seja, consegue ser um pouco melhor do que ela. Agora, ele tem uma habilidade que é interessante, que é a habilidade de receber. Ele ganha a capacidade de obter a habilidade de outros monstros sob a influência do usuário. O proprietário original dessa habilidade, basicamente, ele não perderia nenhuma habilidade por conta disso, mas ganharia mais habilidades, né? E ele também, além de receber, o cara também tem que dar, é aquele velho ditado, né? A gente tem que dar para receber. E ele também tem o fornecer, que concede parte das habilidades dele aos monstros sob a influência do usuário ou ligados na alma do usuário. Basicamente, Rimuru tem um corredor de alma com todos os subordinados dele, e todos os subordinados dele podem usar as habilidades determinadas do Rimuru. Se ele quiser, ele chega aqui e fala, mano, eu vou te dar aqui essa habilidade aqui, pode usar aí, Diablo, pode usar aí, Benimaru. Isso já aconteceu na história, tivemos subordinados dele que já usaram, mas ele só pode fornecer habilidades com as quais o alvo é compatível, tá? Tem esse detalhe, porque pode existir habilidades, não, até existem habilidades na qual o Benimaru não consegue usar, mas o Diablo consegue, e vice-versa. Ele tem a habilidade de devorar, que evoluiu para Gula e aí trouxe a predação, que absorvia o alvo no corpo do usuário. Ele, a partir de tudo, então, conseguiu a análise, cara, que analisa a pesquisa dos alvos levando para um corpo do usuário, permitindo que os usuários criem itens criáveis, né? Se os materiais necessários, logicamente, estiverem presentes. Se ele tiver, por exemplo, lá na bag dele, na bolsa, naquele espaço dele guardado os materiais, ele consegue criar uma cópia de um item, né? Poderia ser feita, ou simplesmente criar outras coisas também. E olha só, a análise bem sucedida desse método de fundição permite que o usuário aprenda a habilidade e a magia do alvo. Então, se ele, sei lá, aprender de repente a criar uma espada, ele conseguiria aprender uma habilidade de usar uma espada. Tipo isso, tá? É pra ficar mais simples pra vocês entenderem. Existe uma habilidade que ele tinha, que era uma habilidade oculta que... Mano, essa habilidade acho que só serviu pra ser uma habilidade sacrificada, né? Que foi a habilidade Sem Coração, o nome dela. Basicamente, ela foi sacrificada e integrada ao Beelzebub pra poder melhorar a capacidade, né? E aproveitar as almas de qualquer pessoa, implorando pelas suas vidas ali, pra que eles continuem buscando ajuda do usuário, recuando ou fugindo. E eles aproveitando essa alma, uma vez que essa condição seja atendida, né? A alma pode ser apreendida dentro desse lugar a qualquer momento depois. Mesmo em distâncias muito longas, ele pode pegar essa alma lá e instantaneamente o usuário pode ser informado sobre qualquer pensamento malicioso pelo alvo, pelo inimigo dele, imediatamente. As almas dos mortos recentes também podem ser apreendidas dentro do corpo. Daí a gente tem a síntese, que transforma dois alvos diferentes em um único objeto. Pode ser usado para poder mesclar algumas habilidades, evoluindo elas para novas habilidades, por exemplo. E mais de uma habilidade pode ser adquirida a partir de uma fusão, tá? De repente pode vir 2 ou 3, tá ligado? Isso depende muito da combinação usada lá, que o nosso slimezinho sabe fazer com precisão. E temos a separação também. Além da junção, tudo que se cria também tem como se destruir. Então ele libera as propriedades inerentes do alvo, se tornando um objeto separado. Basicamente, o objeto original pode desaparecer se não tiver uma forma física, mas se ele tiver uma forma física, pode ser criado algo diferente, ele se dividido, né? E agora entramos em algumas habilidades que são conhecidas como habilidades intrínsecas dele, que transformam o slime na parte final dele, né, cara? A gente tem aqui o Espírito Dragão Haki. Basicamente é um Haki poderoso que meio que traz uma alma do usuário com propriedades mágicas e físicas e destrói qualquer coisa com o qual entre em contato dele. Ele tem um sentido universal a partir dessas habilidades também, que permite que o usuário perceba todas as sensações, incluindo, mas não se limitando à luz e o som, cheiro e calor, em um amplo raio diferente. Ele tem literalmente todas as sensações existentes. Acho que pode ser chamado até de sexto sentido. Ele tem uma mudança de forma universal, o Rimuru consegue adquirir isso, apesar de ele não fazer o tempo todo, permite que ele se altere livremente entre propriedades do seu próprio corpo e se disfarce com uma aparência de outra pessoa, sem sequer precisar engolfar essa pessoa, como ele fez, por exemplo, com a Shizu, que aconteceu lá no começo do anime. O nosso slimezinho também desenvolve um demônio slime haki, tá? E também a regeneração infinita. Então, assim, basicamente, contanto que o núcleo dele esteja intacto e tenha energia suficiente, ele pode se regenerar completamente de todos os danos que foram causados.
A partir daí, ele também ganha a barreira multicamada, que foi absorvida em Uriel, que permite que o usuário mantenha várias barreiras mágicas imbuídas de cada uma das suas resistências em todos os momentos, por pouco custo e pouco esforço. Cada camada que ele tem protege contra um certo tipo de dano, e quando o dano é absorvido, uma quantidade apropriada de magículas acaba sendo gasta pela sua vez. Ou seja, você só gasta muita magícula se você receber um dano de algum lugar. Ele tem o Fio Universal. Essa aí é muito interessante porque é uma versão aprimorada da Stick Steel Thread, e traz para ele um corpo aprimorado duplo. Olha que interessante, uma versão mais durável do Replication, que ele pode replicar o corpo dele, e capaz de ser usado como meio de uma encarnação para os dragões verdadeiros. Ele pode criar um outro corpo dele, bom, pelo caso já aconteceu, né? Ele criou um outro corpo como se fosse um clone dele e botou o Veldora lá dentro quando ele trouxe o Veldora para esse mundo e tirou ele do espaço imaginário. O Haki do Senhor Demônio que foi desenvolvido, que é uma habilidade que aprimora a aura para como se fosse uma criatura baseada em magia e também dobra os seres menores, né? Traz mais vontade, mais poder a eles a partir desse momento. Quando ele desperta esse Haki, a galera já começa a dar uma tremida, né? Mas o Rimuru também conseguiu o movimento espacial absorvido da dominação espacial do Uriel, que permite ao usuário a capacidade de se conectar livremente entre dois espaços diferentes, desde que eles tenham estado nesse espaço antes. O Rimuru poderia até se teletransportar entre um espaço e outro se ele estiver lá. E aí começamos com a manipulação mágica agora, absorvida da manipulação da lei do Uriel. A maioria dessas habilidades, na verdade, que a gente está citando agora, foram absorvidas pelo Uriel, na qual melhora muito, mas muito mesmo, a habilidade do Rimuru em controlar magias. Tanto que aí a gente tem a Black Flame Thunder, que também é absorvida pela lei da manipulação do Uriel, e é uma versão combinada e aprimorada da Black Flames e da Black Thunder Slime. Basicamente juntou duas habilidades em uma e transformou ele num cara top de linha. Agora algumas habilidades extras, bora entrar no nosso currículo dos extras aqui, né? A gente tem a Aura Mágica, que permite que o usuário imbua várias propriedades de magia numa aura para combinar artes e magia, no qual ele consegue literalmente ter o domínio completo da magia e das artes marciais ao mesmo tempo. A manipulação da gravidade, que também é uma habilidade que ele desenvolve muito lá na frente, absorvida pela manipulação da lei de Uriel, e permite que o usuário manipule ondas gravitacionais naturalmente existentes, né? Não é algo criado. Não que ele não consiga fazer isso, mas de qualquer forma as naturais é certo dele conseguir mexer. A manipulação molecular também, que foi envolvido pela manipulação mágica. Isso permite ao usuário uma capacidade de manipular praticamente toda a matéria física por meios de magículas. Ele pode absorver qualquer tipo de coisa e transformar em magículas do meio, tá ligado? Ele manipula uma matéria a partir disso. Como eu disse, Rimuru, fábrica de magículas infinitas. Eu acho que o cara sem magícula ele não fica. Ele também liberou o corpo duplo, que envolve um corpo duplo aprimorado, obviamente, e permite que o usuário crie clones controlados remotamente de si mesmo por magia. E os clones têm a mesma força, as mesmas habilidades que o Rimuru, exceto as habilidades únicas, né, os Ultimate Skills, e as finais também. Essas habilidades não aparecem nele. Lógico que eles são significativamente também menos duráveis do que normalmente um clone seria, só tem uma quantidade de magículas fornecidas a eles depois da sua criação. Não é algo que ele copie, né, a mesma quantidade de magículas do Rimuru. Até porque, cara, sei lá, vai que de repente, né, resolve se voltar contra o Rimuru. Às vezes pode acontecer. Um clone desse pode chegar e falar, cara, eu tô forte, tem as mesmas habilidades daquele cara, então vou fazer um jeito, dar um jeito aqui de ganhar dele, rapaz. Vou dominar o mundo, mas isso não acontece. Ele também tem a Magic Jamming, que é envolvido na manipulação mágica, que permite ao usuário a capacidade de interromper o movimento de magia em áreas extremamente grandes e torna o uso das habilidades baseadas em magículas muito difícil para qualquer pessoa que não seja um usuário definido de habilidades a partir de magículas. Então, se a pessoa quiser usar as magículas para criar uma habilidade, fazer uma habilidade na hora, ela não consegue por causa desse bloqueio que o Rimuru consegue criar. E uma outra habilidade que combinada com essa fica muito legal é também a manipulação mágica, mais de um nível diferente. Dessa vez a gente está falando de uma absorvida na manipulação da lei de Uriel, que permite para o usuário a capacidade de interferir diretamente nas magículas de outra pessoa e interromper suas habilidades. Literalmente ele para a habilidade do cara de ser atacado. Ele também melhora drasticamente a precisão do próprio usuário na manipulação de magículas. Então, se o Rimuru tem muita magícula, ele consegue ter uma precisão absurda e consegue parar a magia de outra pessoa, que é mais o quê? É batalha vencida, cara. É aí a vitória na certa. O movimento das sombras foi algo que ele também ganhou, que foi absorvido pelo movimento espacial, basicamente permitindo que o usuário tenha uma capacidade de viajar muitas distâncias fazendo o uso de um subespaço das sombras. Ele não precisa aparecer nesse mundo. É como, não é assim, mas é como se fosse ele indo para uma outra dimensão, se andando pra caramba pra um lugar e saindo lá naquele lugar, tá ligado? É como se fosse isso.
O fio de aço pegajoso, que foi envolvido pelos fios universais que a gente falou no passado. São fios muito duráveis, feitos pelo próprio corpo do Rimuru, que simplesmente conseguem segurar qualquer coisa. E já que ele tem fio de aço, nada melhor do que ele mesmo ter a resistência de aço também, que aumenta muito a força física do usuário. E combinado com outra habilidade que ele tem, que é fortalecer o corpo, cara, isso melhorando, lógico, todos os aspectos físicos do corpo do Rimuru, ele é praticamente um adamantium em pessoa, tá ligado? Ele já é um cara que não morre facilmente. Agora imagina ele não ser nem cortado facilmente por conta de todas as habilidades que ele consegue melhorar no próprio corpo. E isso dá pra dizer até que serve como uma habilidade passiva em combate. Não, a gente não vai dizer que é 100%, mas serve sim. A barreira de distância também foi algo que ele conseguiu desenvolver, né, melhorando as barreiras dele, porque permite que o usuário crie uma barreira em qualquer forma específica dentro de um intervalo de tempo. O sentido mágico que foi absorvido pelo sentido universal do Rimuru também permite que o usuário comece a observar todas as interações entre magículas e matérias ao seu redor, que cria uma imagem mental no seu entorno, o que também é muito eficiente dentro de uma batalha com o pensamento acelerado. As Sense Sounds Waves, que são as ondas sonoras, né, a sensação que ele tem, que é absorvida pelo sentido universal, também permite que o usuário sinta diretamente as ondas sonoras ou ouça mesmo surdo. Isso aí tu nunca ouviu, filho. Ó, tu nunca ouviu, ouça mesmo, tu sacou, né? O cara literalmente pode ficar surdo, mas mesmo assim ele consegue ouvir no estilo Demolidor. O cara acha que vem pela detecção de onda sonora. É um Demolidor da vida, um morcego da vida, é nesse mesmo estilo. A fonte de calor que ele sente também é algo absurdo, que foi absorvida pelo sentido universal, que permite que o usuário sinta um calor irradiando dos seres vivos. Semelhante a uma visão infravermelha, quando você coloca, né, naqueles soldados e tal, algum jogo de tiro, você vai ter uma visão infravermelha. Pois é o mesmo sentido. Se ele estivesse no escuro, cego, ele consegue enxergar as pessoas através das ondas de calor. Então, cara, o cara literalmente não perde nem os sentidos, porque agora entra o cheiro agudo, que é absorvido pelo sentido universal, na qual melhora muito o olfato do Rimuru. Então, literalmente todos os 5 sentidos dele são aprimorados pra caramba em questão dessas habilidades. E a partir daí, cara, acho que não preciso nem mais falar, né? Mas a gente vai continuar. Vamos entrar agora nas habilidades comuns do Rimuru, que é telepatia, permitindo que o usuário se comunique mentalmente. Comunicação do pensamento, né, que é uma versão até mais forte da telepatia, que permite que o usuário compartilhe diretamente os pensamentos dele, as experiências aos outros alvos, e o alcance dele é cerca de 1 km mais ou menos. Uma respiração venenosa permite que o usuário desencadeie um ataque de respiração venenoso, corrosivo nas pessoas. Uma respiração paralisante, que é basicamente a mesma coisa do que a outra, só que dessa vez ele consegue dar um ataque de respiração paralisante. Cara, o Rimuru também tem um colete à prova de balas natural, tá? Que permite que ele forme literalmente uma armadura escamosa em torno de todo o corpo dele, ou seletivamente, se ele quiser formar só no braço, ele forma só no braço, que é mais dura do que aço. Então ele já tendo todo aquele aprimoramento que a gente falou, que ele consegue ficar mais forte e é praticamente incortável, imagina com uma armadura dessa, né? Aí mesmo que tu não corta. Ele tem ondas ultrassônicas, que o próprio nome já diz, né? Permitindo que ele manipule ondas ultrassônicas, tanto como armas quanto comunicação auditiva também. E aí entramos nas Ultimate Skills, que são as que a gente já falou bastante, então eu não vou dar muito enfoque, mas as primeiras são a Azatoth, que é a unificação do Raphael com o Beelzebub, e a Shub-Niggurath, que é literalmente uma das mais fortes que ele tem, que no caso seria o núcleo, ou a essência de Uriel, fundida com todas as habilidades adquiridas através da cadeia alimentar, ou seja, todos os próprios subordinados dele meio que transferiram habilidades para o Rimuru. Ele tem a criação de habilidades, que permite que ele simplesmente crie novas habilidades com base nas informações obtidas de análises e desejos do próprio usuário. A duplicação de habilidades, que duplica as habilidades, recria habilidades das quais ele tem algum interesse e tem uma análise completa. E detalhe, Rimuru ainda tem armazenamento de habilidades, tá? Também é muito roubado, porque ele meio que armazena todas as informações das habilidades analisadas para que ele possa recriar elas posteriormente, ou combinar elas posteriormente para criar uma nova habilidade. Daí pra frente a gente tem o Raphael, que é uma das Ultimate Skills também dele, fundido com o Beelzebub, que criou a Azatoth. Agora, uma das mais roubadas é a previsão do ataque futuro, porque permite que o usuário veja a partir de uma série de resultados do que vai acontecer. Os resultados que foram calculados têm literalmente 100% de chance de ocorrer, então não tem como. Ele vai ver através desses resultados no futuro, e qualquer movimento, por exemplo, se der uma batalha, ele luta contra você 1000 vezes na mente dele e consegue saber qual é a chance que ele tem de vitória a partir disso. Aquilo vai 100% acontecer a partir do movimento que ele consiga utilizar. Se ele for pra frente, ele morreria, ele vai pra frente, ele vai morrer. Se ele for pro lado, ele morreria, ele vai pro lado, ele vai morrer. Então ele vai evitar isso tudo com o processamento dele, do pensamento acelerado, para poder conseguir ganhar do adversário. Mais pra frente, ele consegue uma predação mais aprimorada ainda. Porque, ao contrário da sua contraparte, a Unique Skill, a Gluttony,
essa habilidade foi melhorada e poderia ignorar o espaço e o tempo para consumir qualquer coisa na percepção do usuário. Então ela é um pouco mais forte do que o normal. E é armazenada no mesmo lugar lá, né, no estômago, sempre, todo aquele lugar, que também cresce de nível a partir como ele vai crescendo e fica tipo 10 vezes maior do que o tamanho do estômago da gula, né, por exemplo. Ufa, rapaz, olha só, essa deu pra suar, hein? Foi bastante coisa. Eu adicionei todas as melhores habilidades que deu pra gente falar aqui, né? Algumas vocês já viram por conta das Ultimate Skills, como eu falei, mas ainda assim deu pra gente falar muita habilidade que vocês não conheciam. Lembrando que ainda tem muito mais outras que são até menores do que essa, porque pô, são mais de 600 habilidades. Essas aqui são só as principaisinhas, então se você curtiu esse vídeo, capricha no likezão que vem lá a parte 2, tá? E você que é fanboy, bota aí, mano, capricha no like também, que eu sei que tu curte do Rimuru, porra. Fanboy do Rimuru tem que dar like no vídeo. Aproveita, se inscreve no canal se você não for inscrito e ativa esse sininho, cara, pra gente continuar acompanhando mais histórias e mais do que o nosso slimezinho é capaz de fazer, hein? Tamo junto sempre, família. Beijinho no coração, aquele forte abraço e eu te vejo na próxima. Valeu!